Pai, obrigado porque o Senhor nos permite, através de Cristo Jesus, que nós nos acheguemos, Senhor, perto de Ti, na Tua presença, e também que nós podemos ter essa ousadia de abrirmos a Tua palavra, Senhor, e afirmarmos que assim diz o Senhor. Nós vemos como exemplo na história da humanidade que até reis não permitiam que seus súditos comparecessem na sua presença sem que fossem chamados, sem que fossem autorizados, sob pena de morte, Senhor. Mas, por causa da Tua misericórdia, por causa da Sua graça e por causa da obra de Cristo, nós podemos, Senhor, nos achegarmos com ousadia diante do Teu trono de graça e permanecermos ali, Senhor. Nós Te louvamos por isso. Muitas vezes nós não temos dimensão do que isso significa, da importância disso. Mas isso é o que diz a Sua palavra, Senhor. E nós cremos, porque o Senhor assim se revela na Tua palavra. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber, Senhor, a Tua palavra e ela possa frutificar em nossos corações para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O papel sublime da mãe, 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães e o culto não se destina a homenagear mãe, pai, criança, pastor, qualquer que seja. A igreja se reúne para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas também isso não impede que nessa data especial nós possamos refletir alguma coisa a respeito do papel da mãe, segundo as Escrituras, segundo aquilo que é revelado na Palavra de Deus. E nós vamos fazer isto nesta noite, tarde e noite, né? Vamos à leitura da Palavra de Deus, que você pode acompanhar aí na projeção. Só lembrando que aqui na igreja nós costumamos, com frequência, nós utilizamos a Almeida, revista e atualizada. Mas por uma questão de algumas terminologias, nesta noite nós vamos usar a versão Almeida corrigida. Versículo 2, 1 Timóteo 2, de 11 em diante. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Nós vivemos dias muito difíceis. Nós temos um pastor conhecido nosso, que ele está sendo cancelado, vamos dizer assim, nas redes sociais, por causa de uma pregação que ele fez dias atrás, abordando esse tema à luz das Escrituras. Então hoje as coisas estão completamente invertidas. Hoje o que prevalece na nossa sociedade é o politicamente correto. E, infelizmente, esse humanismo, esse politicamente correto, inundou a igreja. E tem algumas coisas a respeito dos ensinos da palavra de Deus, que parece que até dentro da igreja é proibido falar.
E isso só tende a aprofundar. Então nós não vemos, num futuro breve, as coisas melhorando, mas pelo contrário, as coisas piorando cada vez mais. Então, se hoje a gente ainda não sofre uma perseguição física, mas já existe uma perseguição moral, uma pressão da lei, uma pressão do judiciário, e até dentro da igreja você tem que ser politicamente correto, você tem que observar aquilo que a sociedade impõe, não aquilo que impõe a palavra de Deus. Mas até o dia que o Senhor nos der coragem, até o dia que o Senhor nos preservar, nós vamos permanecer dentro da palavra de Deus, mesmo que isso ofenda ouvidos mais sensíveis. Lembrando que a palavra de Deus não foi feita para esquentar o nosso coração, acalentar o nosso coração, embora às vezes a palavra de Deus faça isso, mas a palavra de Deus, ela é justamente para nos incomodar, para nos confrontar com os nossos pecados. Em 2 Coríntios, o mesmo autor, Paulo, com a autoridade de Jesus, ele escreve assim para aqueles irmãos, a partir do versículo 10. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui hoje que pode entristecê-lo ou entristecê-la grandemente. Então, por isso que nós precisamos lembrar isso, que essa tristeza que é provocada pela palavra de Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Então, a palavra de Deus, ela nunca tem o objetivo de provocar remorso, que é diferente de arrependimento para a salvação. O arrependimento para a salvação é aquele lamento de coração pelo que nós somos, principalmente, pelas motivações do nosso coração e como reflexo de quem nós somos e da condição do nosso coração, as nossas atitudes. Ou a nossa falta de atitude, muitas vezes. Porque muitas vezes nós pecamos mais por falta de atitude do que pela atitude. Então, a palavra de Deus, quando ela é exposta, ela tem esse objetivo de trazer lamento no nosso coração. Não remorso. Então, que essa palavra de Deus, ela possa provocar uma tristeza santa no nosso coração. Para que nós sejamos enriquecidos pela palavra de Deus. Antes de nós entrarmos nesse texto que nós lemos, de 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ver um texto correlato, que fala sobre o mesmo assunto. Daí Paulo, não mais dando orientação para Timóteo, mas dando orientação lá para a igreja de Corinto. Então vocês percebem que é um assunto recorrente, já no início da igreja. Então quando hoje a gente liga a televisão ou vai em igrejas e a gente vê pastoras, bispas, apóstolas e coisas parecidas, então a gente não deve pensar que isso é uma coisa de século 21 ou século 20. Talvez a nomenclatura sim, mas essa questão das mulheres exercerem autoridade dentro da igreja não é uma coisa recente, porque se Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto,
e depois ele está escrevendo para Timóteo, tratando desse assunto, é porque esse assunto já estava presente na igreja há 2000 anos atrás. Percebe? Então o que ele fala lá? 1 Coríntios 14, de 33 em diante. Como em todas as igrejas dos santos, olha o pressuposto dele. Olha como que ele inicia colocando as balizas. É da igreja dos santos que nós vamos falar? Ou nós vamos falar da sinagoga de Satanás? Como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Quando ele fala assim, a lei, ele está falando a lei de Deus. Não está falando a lei dos homens. Como a lei determina, como a lei de Deus determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Maridos, só uma pergunta inicial. Se a sua mulher for te interrogar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, você está habilitado para instruir a sua mulher? Para dar instrução para a sua mulher? Porque é fácil a gente ficar falando mal das mulheres que querem ter autoridade sobre os homens, mas a gente esquece da omissão dos homens, né? Então, os homens estão qualificados, estão preparados para ensinarem as suas esposas, ensinarem os seus filhos? Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É vergonhoso para quem? É vergonhoso diante de Deus, diante dos anjos. Se você ler lá na carta de Paulo aos Coríntios também, que ele vai falar sobre o véu, e o véu está ligado a essa questão da autoridade. Então ele fala da posição do homem e da mulher diante de Cristo, diante dos anjos, etc. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Daí ele fala uma coisa dura de novo. Ele inicia falando duro lá, né? Como em todas as igrejas dos santos. E agora ele fala assim, porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Ele está falando assim, Deus falou aquilo que vocês querem ouvir? Partiu de vocês a palavra de Deus? É vocês que determinam o que é a palavra de Deus e o que não é? Se alguém se considera profeta ou espiritual, aqui ele está fazendo uma contraposição, assim, você é espiritual ou você é carnal? Você seguia pela palavra de Deus ou você seguia por aquilo que os homens pensam e acham e determinam? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Porque, veja só, Paulo, quando ele está escrevendo, ele está escrevendo aquilo que ele recebeu diretamente de Cristo. Por isso que ele é chamado apóstolo, porque ele recebeu diretamente de Cristo. Algumas vezes ele fala assim, digo eu, não o Senhor. Não tem algumas coisas assim, quando ele fala algumas vezes assim, digo eu, não o Senhor? Quando ele está falando assim, digo eu, não o Senhor, ele não está dizendo que Cristo não ensinou aquilo para ele. Ele está dizendo que aquilo não são palavras literais que ele ouviu da boca de Cristo. Mas são princípios que ele está repetindo, mas que ele não ouviu com aquelas palavras de Cristo. E aqui ele não faz essa observação. Reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Tipo assim, Paulo, fala isso. Paulo, recebendo uma ordem do Senhor para que falasse aquilo, para que transmitisse aquilo para a igreja.
se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Por que ele está falando aqui que será ignorado? Porque uma pessoa que não dá valor para a palavra de Deus, que olha para a palavra de Deus e fala assim, isso aqui é lixo, isso não vale nada. Que compromisso que essa pessoa tem com Deus e com a sua palavra? Então, por isso assim, você ignora a palavra de Deus? Você ignora a palavra de Deus, você vai ser ignorado também por Deus. É duro? É duro, mas é a palavra de Deus. Então vamos ao texto. Deus criou apenas 2 instituições. Nós só temos 2 instituições na Terra, 2 instituições divinas. A família e a igreja. A família criada lá no Éden. Crescei e multiplicai-vos, serão 2, uma só carne. Então, Deus criou o homem e depois de um tempo, não é bom que o homem esteja só. E criou a sua mulher e criou a primeira família. Criação de Deus. E depois, com Cristo, ele cria então a segunda instituição divina, que é a igreja. Pedro, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que será Jeremias, será João Batista, será Elias. E vocês, o que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus fala assim para ele, assim, olha, bem-aventurados és tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou essas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, sobre essa afirmação que você acabou de falar, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, lá no Éden, Deus forma a primeira instituição, a família. E depois Cristo, a segunda instituição, que é a igreja. E é interessante porque tem muita similaridade entre essas 2 instituições. Elas são muito parecidas no relacionamento, na função das pessoas. É por isso que a igreja é chamada a família de Deus. Nós nos tratamos como irmãos. Nós devemos nos servir como irmãos. Nós devemos nos amar como irmãos. É por isso que quando se ataca a família, está se atacando a igreja. Porque elas são correlatas. Elas estão intimamente ligadas. E elas têm uma semelhança no seu funcionamento também. Não há hierarquia na igreja e nem na família. Não há hierarquia na igreja e nem na família. Ninguém é mais do que ninguém. Pelo contrário, na igreja é falado assim, aquele que quer ser o maior tem que ser o primeiro que serve. Aquele que quer ser o maior na igreja tem que ser o servo, aquele que mais serve. Aquele que mais trabalha, aquele que mais auxilia os outros. Não há hierarquia na igreja nem na família. Todos são iguais. Apenas Deus atribui papéis diferentes para cada um. Papéis diferentes na igreja, papéis diferentes na família, não significa hierarquia, que um é mais do que o outro, não. Só que um tem uma função e o outro tem uma outra função, uma questão de organismo, assim como o nosso corpo. Todos os membros do nosso corpo são importantes. Esses dias eu bati o dedinho numa mesinha e eu quase desmaiei. Um dedinho e fiquei mancando semanas por causa daquele dedinho.
Muitas vezes a gente acha que os membros são mais importantes quando eles estão todos interligados e quando um sofre, todos sofrem. Então, muitas vezes, nós temos sofrimentos, irmãos, que a gente não sabe nem a causa, é porque outro irmão está sofrendo. E como nós fazemos parte de uma família, o corpo de Cristo, estamos todos interligados, e um sofre por causa do sofrimento do outro. Então, o homem não é mais do que a mulher? A mulher não é mais do que o homem? É por isso que Deus, quando foi formar a mulher, não tirou um pedaço da cabeça do homem e formou a mulher para que a mulher mandasse no homem. E também não tirou uma parte do seu pé ou do seu calcanhar e formou a mulher para que o homem pisasse na mulher. Quando Deus foi formar a mulher, tirou do seu lado, de uma costela, para que ela andasse do lado do homem. E os dois andassem juntos. E nesse texto aqui nós podemos fazer essa divisão também. A mulher na igreja, versículos 11 a 14, e a mulher na família, o versículo 15. Então aqui, nesse texto então, que é o texto principal dessa noite, no versículo 11 ele fala assim, a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Então, no papel da mulher dentro da igreja, o papel da mulher, ela é um papel de aprendizado. Os homens ensinando, os presbíteros ensinando, e a mulher aprendendo. Para que ela aprende? Ela aprende para o seu enriquecimento. Ela aprende para ela ficar cada dia mais parecida com Cristo. E ela aprende para que ela possa ensinar outras mulheres. A própria palavra de Deus vai dizer assim, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Ela vai aprender a compartilhar o evangelho com suas amigas, com as pessoas do seu relacionamento. E também ela aprende para que ela possa ensinar os filhos. Não é o mesmo Paulo que vai elogiar Timóteo, reconhecendo que ele aprendeu da sua mãe e da sua avó? Sim. Percebe? Então que não é um aprendizado para inatividade, um aprendizado inútil, mas é que para que as mulheres ensinem outras mulheres, para que as mulheres ensinem os filhos, para que as mulheres ensinem as crianças. Então, o que está se proibindo aqui não é a participação da mulher na igreja, não é isso. É que a mulher não deve ensinar a homens, não deve ter autoridade sobre homens. Mas as mulheres podem ensinar outras mulheres. As mulheres podem ensinar as crianças e devem ensinar seus filhos. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Um silêncio, esse silêncio aqui de novo, é diante do homem. É relacionada com o ensino. Com a autoridade, dizer assim, olha, nós vamos por esse caminho, a igreja vai por esse caminho. Então aqui, não cabe nem interpretação. O texto é claro. Então se a pessoa rejeita isso daqui, ela está rejeitando a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente vê cada argumento. Ah, não, porque Débora, porque Priscila, porque não sei quem, porque não sei quem. Você pode ler a Bíblia inteira. Você não vai ver em nenhum lugar mulher exercendo autoridade dentro da igreja. Nós tivemos mulheres rainhas, nós tivemos mulheres juízas, mas reinos, estados, nações, nunca foram igreja. Deus não criou nação, Deus não criou estado. O estado, a nação,
elas foram em decorrência de outras coisas. As unidades, as instituições criadas por Deus, é a família e a igreja. E aí Deus determinou como é o funcionamento. Qual o papel do homem, qual o papel da mulher dentro dessas instituições. Bem parecidos, conforme eu já disse. Então, não exerce autoridade. Quando nós temos na igreja, uma pastora, o que o pastor faz em relação às ovelhas? Não é o pastor que determina por onde as ovelhas vão andar? Sim, esse é o papel do pastor. Conduzir as ovelhas. Então como? Se a palavra de Deus proíbe a mulher de ter autoridade sobre os homens, a mulher vai pegar o seu cajado e vai falar assim, nós vamos por aqui. E desculpa a palavra, e os bobão vão. E daí ele vai explicar o porquê. A razão disso. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Percebe, irmãos, que Paulo aqui, ele não vai falar da cultura atual, ele não vai falar da lei dos homens, ele não vai falar da lei de Moisés, ele não vai falar dos 10 mandamentos, ele não vai falar a respeito do chamado do povo de Deus, da escolha do povo de Deus através de Abraão, não vai falar nada. Ele vai dar 2 razões e vai lá para o Éden. Atemporais. Fora do tempo. Aculturais. Fora da cultura. Então seja século I da nossa era, seja o 10, seja o 20, seja o 21, isso tudo é descartado. O que manda a nossa sociedade não vale nada, porque Deus está pegando coisas que aconteceram lá na criação, lá quando foram criados os nossos pais, e Ele pega 2 motivos lá. O primeiro foi formado Adão, e depois Eva. Essa é a primeira razão. Então, a mulher não ensina o homem, a mulher não exerce autoridade sobre o homem. Por quê? Porque primeiro Deus criou o homem. E depois Deus criou a mulher. 1 Coríntios 11, 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. E sim a mulher por causa do homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Uma ajudadora, alguém que caminhe com ele, alguém que complemente ele. E assim Deus fez. A segunda razão também tem a ver lá com Éden, assim, Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu. Irmãos, veja só que interessante. Ele não está dizendo que a raça humana caiu por causa de Eva, não é isso. O cabeça federal, quem era o representante da raça humana, era Adão. No dia que Adão caiu, todos nós caímos. Adão, a responsabilidade era dele. Mas, interessante aqui, a gente não para pensar, né? Por que a serpente, ao invés de procurar Adão, procurou Eva? E começou aquela conversinha com Eva. Porque ele sabia que ela era mais suscetível de ser enganada. Provavelmente Eva usou seu charme para que Adão comesse também, né? Aqui ele não está entrando nesse mérito, eu só estou fazendo essa graça aqui. Sabe por quê? Paulo também alerta para as mulheres ali que eram facilmente enganadas pelos falsos profetas. Vai nessas igrejas que têm as doutrinas
mais heréticas possíveis, e você vê a grande quantidade de mulheres que tem lá nesses ministérios. Porque a mulher, ela é mais suscetível de ser enganada do que os homens. Os homens são mais desconfiados. Essa é a realidade. Vai nessas seitas aí. De manhã, quando você acorda no domingo e tem alguém lá batendo lá na porta, depois da pandemia, qual a porcentagem de mulheres que estão ali batendo na porta e qual a quantidade de homens? Percebe isso. Por quê? Porque elas são mais facilmente enganadas. Então, isso estava acontecendo ali, nas igrejas. Na igreja nascente ainda. As mulheres sendo enganadas por falsos profetas, por falsos mestres. Sendo levadas. E Paulo fala, não permito. Elas devem permanecer em silêncio. Porque elas estão sendo enganadas, assim como Eva foi enganada. Daí parece até uma coisa, uma mudança de assunto, né? Assim, olha a afirmação que ele faz. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Se você está com a Ara aí, vai falar assim, e ela será preservada. Então, esse aqui, salvar-se-á, porém, não tá no sentido da salvação espiritual, a salvação da alma, mas está no sentido da sua preservação como mulher. O que Paulo está falando aqui é na preservação da falsa doutrina, na preservação do ataque dos falsos profetas, dos falsos mestres, mas também ela está sendo preservada na sua função principal de mulher. No sublime papel da mulher, que é o de gerar e de criar filhos. Nós conhecemos muitas mulheres que são profissionalmente vitoriosas, causam inveja a muitas pessoas, mas elas não são felizes, elas não são completas, elas não se sentem realizadas pelo fato delas não terem dado à luz a filhos. Por quê? Porque é para isso que a mulher foi criada. Esse é o papel primordial da mulher. E aqui Paulo fala assim, ela salvar-se-á, ela será preservada na sua figura de mulher, no seu papel de mulher, dando à luz a filhos. Se permanecer com modéstia na fé, na caridade, no amor, né? E na sua santificação. Seguindo a palavra de Deus, seguindo os mandamentos do Senhor. Agora, vem uma pergunta. Até agora só as mulheres ouviram, né? Falou, puxa, é um caminhão, despejando um caminhão em cima de nós no Dia das Mães, né? Em vez de nós sermos homenageadas, recebemos uma rosa, etc. Vai ouvir essas coisas? Mas aí vem uma pergunta assim, por que há tanta dificuldade nos dias atuais para que a mulher se dedique primordialmente à sua missão de mãe e se satisfaça com isso? Qual a dificuldade? É logicamente que é fácil nós respondermos por causa da corrupção do nosso coração, porque nós somos todos caídos, nós somos todos pecadores. Né? Então essa é a... Mas se nós quisermos detalhar isso, por que há tanta dificuldade nos dias atuais do que foi há 50 anos atrás, do que foi há 100 anos atrás? Por que tanta dificuldade para que a mulher exerça o seu papel primordial de mãe e ela fique satisfeita com isso? Não fique frustrada com isso? Eu enumerei algumas coisas aqui, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que nós testemunhamos, da nossa experiência, da nossa vida.
A primeira delas, a primeira razão, homens omissos e acomodados. Não há vácuo, não há vácuo de poder, não há vácuo de decisão. Em nenhum lugar. Alguém precisa decidir. E quando o homem se omite e se acomoda, a mulher é levada a tomar a dianteira. Se você chegar numa igreja e lá tiver uma pastora, você pode saber que lá existe uma liderança de homens omissos. De homens que cruzaram os braços e não cumpriram a sua missão de presbíteros e diáconos dentro daquela igreja. Então aquela deve ser uma igreja que você não deve nem visitar, nem passar na frente. Porque o próprio Paulo assim, como todas as igrejas dos santos. Então se aquela igreja não está obedecendo isso, significa que aquela igreja não é dos santos, não são daqueles que foram separados por Deus. Pode ser sinagoga de Satanás, mas não é a igreja dos santos. E daí nós vamos lembrar do próprio Adão, né? Como ele foi omisso quando ele deu espaço para que a serpente chegasse na Eva e desenvolvesse toda aquela conversa que foi desenvolvida ali. Onde que ele estava? Será que ele estava ouvindo e deu de ombros? Então, nós vemos hoje homens omissos, homens acomodados. A casa caindo, no sentido figurado da coisa, e ele de braços cruzados. E ele vendo TV. Ele, se for mais jovem, jogando videogame. E a casa se desmoronando. E a casa caindo. Não sei se vocês viram essa semana, o que aconteceu lá naquela massacre, aquele confronto que teve lá no Rio de Janeiro, né? De uma das mães ali, chorando pela morte do filho, e daí quando foram recuperar algumas imagens, de uns dias atrás, num ambiente lá onde só tinha mulher e os filhos, o que estava acontecendo? Todos eles com metralhadora na mão, cantando, dançando, etc. Onde que está o homem? Onde que está o pai? Homens não provedores. Irmãos, vocês já assistiram filmes antigos, ou mesmo recente, de pessoas que moram afastadas dos grandes centros? Que não tem o mercado, não tem isso, não tem aquilo? Então, está sem provisão? O homem deixa a mulher tomando conta das crianças em casa, e o que ele vai fazer? Ele vai caçar. Ele não sabe se ele vai voltar, mas ele vai caçar, porque ele precisa trazer carne para casa, ele precisa trazer alimento. Então ele vai buscar um alce, um javali, e daí se ele não consegue isso, ele vai trazer uma lebre, um coelho, um pássaro. E se ele não conseguir isso, ele vai trazer um peixe, ele vai trazer uma fruta, uma raiz, mas ele tem que trazer, por quê? Porque senão, a mulher e os filhos vão morrer de fome. Nos animais é desse jeito. Não é verdade? E daí nós vemos uma quantidade enorme de homens não provedores. Que não tem força, não tem energia, não tem vontade, não tem determinação para botar o básico dentro de casa. E não é só isso. São homens não provedores. Porque, como eu acabei de falar, não provém o sustento de casa. Não provém o sustento de casa. E daí, a mulher, ela vai ocupar esse espaço. É lógico, irmãos, que tem casos que são excepcionais. Lógico que tem casos que são excepcionais. O homem fica doente. O homem fica temporariamente impossibilitado de exercer a sua atividade. Então, é certo isso.
Então, nós não vamos ser radicais, né? Tem as excepcionalidades. Mas, no dia de hoje, como a gente vê homens que não provê o seu lar do sustento básico? Não provê a sua mulher de amor. Todas as pessoas são carentes de amor. E a mulher, mais ainda, porque ela é frágil. A própria palavra de Deus fala que ela é o vaso mais frágil, a parte mais frágil. Não tem carinho, não tem uma palavra, não tem um gesto de carinho. A mulher é tratada de qualquer jeito, muitas vezes como se fosse uma serva, simplesmente, um estorvo dentro de casa. Homens que não têm respeito em todos os aspectos, não valorizam a mulher, não dão o devido valor. Não atende sexualmente. É lógico que isso é um tabu a gente falar isso dentro da igreja e no púlpito. Mas quantas e quantas mulheres não são frustradas porque o marido não a provê sexualmente? E ele não busca ajuda? Não busca aconselhamento? Tem tantas formas de se ajudar, de se auxiliar, para que o casal tenha uma vida sexual harmônica para o bem dele e para o bem da mulher, para o bem do casal, para o bem da família. Porque o sexo não é só uma condição, uma necessidade física, mas isso tem a ver também com a harmonia, tem que ver com a alma. E quantos homens? Quantos casais? Muitas vezes até dentro da própria igreja. Divorciados. Dentro de casa. Se qualificando como casados. Mas fisicamente já estão divorciados há muito e muito tempo. E muitas vezes, casais jovens. De novo, né? Passou a lua de mel, o cara começa a namorar com videogame. Um desastre. Segurança. Homens que não dão segurança para a mulher. E aqui eu não estou falando a parte financeira, porque isso eu já falei ali no começo, logo de cara. Será que ele vai terminar os dias comigo? Ou será que ele vai embora? Ele já me ameaçou tantas vezes? Qualquer coisa ele fala que ele vai embora? Ou será que ele vai conhecer alguém mais jovem, alguém mais com um corpinho mais em dia e vai me abandonar? Não é isso? Homens não provedores geram insatisfação na vida da mulher. Então ela vai procurar ter a vida dela. Ah não, esse cara me abandona e daí vai ser o que da minha vida? Então eu vou ter minha profissão, vou cuidar de mim. Há homens que nunca traíram suas mulheres, mas jamais foram fiéis. Como assim? Porque a fidelidade tem a ver com satisfação de compromisso, satisfação de papel. Então, Deus atribuiu para que o homem, o marido, se comporte de uma determinada maneira em relação à sua mulher, em relação aos filhos, em relação ao lar. E ele não cumpre aquilo. Ele não é provedor,
Ele não ama, ele não está disposto a dar vida para ela. Ele é egoísta. Então, ele nunca foi fiel ao cumprimento do seu papel de homem e de marido, segundo a palavra de Deus. Ele nunca traiu a mulher, nunca foi para a cama com outra mulher. E ele fala assim, eu sou fiel. Não é fiel. Pode ser fiel nessa parte. Mas jamais a sua mulher se sentiu satisfeita, inteira, tranquila para exercer o seu papel. Uma das dificuldades também são mulheres nécias. Mulheres que não querem saber da palavra de Deus. Elas olham para as amigas. Elas olham para o Big Brother Brasil. Elas olham para aquilo que está ensinando nesses programas vespertinos da televisão, aquilo da novela. São mulheres loucas. E nós temos muito isso. E daí, essa mulher louca, ela fala, não, eu não quero saber disso. Isso foi para minha avó. Isso foi para minha bisavó. A minha mãe já sofreu com isso, minhas tias já sofreram com isso e tal, e eu não quero isso para mim. E daí seguiam por amigas e influenciadoras, inimigas de Cristo. Pressão social para o casamento. A mulher vai ficando mais madura, não aparece ninguém mais adequado segundo aquilo que ela deseja, e daí começa a pressão da família. E você, quando é que você vai casar? No trabalho, e aí, quando é que você vai casar? Na igreja, quando que você vai casar? Vai num casamento, e aí é a sua vez. E assim. Daí, sabe o que acontece? Ela fica tão cheia disso, que casa com o primeiro traste que aparece. Ela percebe que ele é um traste. Mas, assim, antes mal acompanhada do que só. Não! Não! Antes só do que mal acompanhada. A palavra de Deus diz isso. Antes só do que mal acompanhada. As companhias, as más companhias, só corrompem. Nós temos na história grandes mulheres que permaneceram solteiras durante a vida toda. E são mulheres honradas. Mulheres brilhantes. A própria Rainha Elizabeth I, chamada a Virgem, tão importante na história da Reforma Protestante, embora tivesse 1000 pretendentes, ficou a vida inteira sozinha, tanto que ela era chamada Elizabeth a Virgem. E quantas mulheres de Deus na história. Então, irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes. Não vamos ser foco de pressão. A igreja não é lugar para a gente pressionar aquelas irmãs que são solteiras a se casarem. Pelo contrário, deixem elas. Supra algumas necessidades que elas podem ter de companhia, de receber um convite para ir na casa, almoçar, jantar, passar o Natal, o Ano Novo, a casa de campo, a praia. Não é verdade isso? E deixa que Deus cuida do coração dela. Se for desejo do Senhor que ela tenha um marido, uma companhia, nós devemos orar para que o Senhor levante um verdadeiro homem de Deus. Irmãs, não se deixem impressionar. Não se deixem impressionar. Você não vai falar assim, não é da tua conta. Mas você pode falar, não é da tua conta, de outro jeito. Seja elegante assim, né? Não é da sua conta, irmãozinho. Outro problema sério é a disputa. Ah, não, meu cunhado comprou isso, eu tenho que comprar. Fazer hora extra.
Trabalhar. Mulher vai trabalhar. Trabalhar. Disputa. Não está nem precisando. Mas se sente inferiorizado porque o vizinho tem uma determinada coisa e a pessoa não tem. Trocou de geladeira e ele está com a geladeira. O vizinho comprou uma geladeira que o gelo é na porta e ele não tem. Então, a geladeira está excelente. Mas ele precisa trocar. Porque o vizinho trocou também. Disputa. Inveja. Fulano comprou aquele carro. Ai, que inveja. Não vai falar, ele não fala que é inveja, né? Eu vou comprar para mim. Enquanto não... E daí, vai criando necessidades. E daí os dois precisam trabalhar. Falta de contentamento. Percebe que as coisas são muito sutis e tudo interligadas uma coisa com a outra? O carro já tem 10 anos, ele está tão bom, tal, mas está tão desatualizado, esse farol quadrado aqui, precisa trocar. Cobiça. Mais. Isso das duas partes, do homem e da mulher. E daí o salário do homem é insuficiente. Mesmo que ele seja um provedor, mas daí olha para a sociedade e cria necessidades, e daí ele já não é mais o provedor. Mas percebe que ser o provedor não tem nada que ver ficar correndo atrás de coisas, é trazer o básico para casa. É ter as contas em dia, é não ter o cobrador na porta de casa, é não ter a luz cortada, é não ter o despejo. É viver com decência. É disso que nós estamos falando. Imediatismo. Pessoas querem coisa para hoje. Elas não têm alvos a médio e a longo prazo. Eu lembro que eu comprei o primeiro carro, isso em 1932, né? Eu comprei um carro, ele estava quitado e tal, e sabe como é o jovem, né? Eu vendi aquele carro, dei de entrada e financiei um carro do último tipo. Naquela época não tinha assim tanta diversidade como tinha hoje. Não tinha carro importado, não tinha nada, então... Carro do último tipo, não eram lá essas coisas. E eu comprei lá, e aí cheguei lá no escritório onde eu trabalhava, o dono veio lá e falou assim, bonito carro, hein? Nem ele tinha um carro daquele lá, hein? Ele falou assim, bonito carro, hein? Eu falei, bonito. Ele falou assim, como você comprou esse carro? Eu falei assim, eu vendi o carro que eu tinha, dei de entrada e financiei o restante, vou pagar 18 parcelas de não sei quanto. Ele falou assim para mim, nunca mais faça isso. O dia que você tiver dinheiro, você compra. O dia que você não tiver, você não compra. A palavra, na hora certa, é como salva em bandejas de prata. E eu peguei aquilo e carreguei o resto da minha vida, até hoje. Quando tem dinheiro, compra. Quando não tem dinheiro, não compra. Se pagar juros fosse bom, os bancos não emprestariam. Só tomariam emprestado. Os bancos batem recorde todos os meses de lucro. Bilhões. Banco Itaú teve tantos bilhões de lucro, Banco Bradesco teve tantos bilhões de lucro, e assim. Por quê? Do quê? De pessoas que pegaram dinheiro a juros. Empréstimo para comprar carro, motocicleta, cheque especial e não sei o que lá. Então. Irmão, de novo. Tem as exceções. Tem coisas que você precisa financiar. A sua casa própria, por exemplo. Não é disso que eu estou falando. É a pessoa que financia para trocar de televisão. A pessoa que paga juro para comprar o celular.
para comprar o calçado. Vai lá, compra o seu celular a 10 vezes sem juros, né, que eles falam assim, 10 vezes sem juros. Mas pega o dinheiro à vista, na mão, vê se você não vai conseguir comprar em outra loja, ou mesmo na mesma loja, com 20% a menos. Faz o teste. Mas não. Ah, mas o meu colega lá de trabalho comprou esse iPhone 25 e eu estou com o iPhone 24. Imediatistas. Consumismo, né? Consumismo. Preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso. Isso faz com que todas essas coisas aqui, que não haja dinheiro que chegue. Então daí, a mulher precisa trabalhar. Porque precisa viajar. Porque precisa trocar de carro. Porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. E muitas vezes, porque nem o básico o homem está colocando dentro de casa. Sabe uma praga da era da industrialização para cá? A praga do emprego. Sabe o que é a praga do emprego? A pessoa acha que ela só vai ganhar dinheiro se ela tiver carteira profissional assinada, com fundo de garantia, 13º, férias, 8 horas de trabalho por dia. E nunca foi assim na história. O pai tinha uma profissão, ele era sapateiro, era padeiro, era isso, era aquilo, tal, e ele ensinava o filho a ganhar dinheiro com aquela profissão, sem trabalhar de empregado para os outros. Daí a pessoa acha que a única forma que ele tem de sustentar a casa é se ele tiver uma carteira profissional. Os homens de hoje em dia não aprendem mais a serem empregáveis, mas aprendem a ser empregados, que é completamente diferente. Então, eu quando vejo alguém pedir oração para que Deus abra a porta do emprego, eu falo, não, Senhor, não atende essa oração, não. Arrume trabalho para ele. Arrume trabalho. O sustento, o dinheiro, vai em consequência do trabalho. Hoje em dia, ainda mais nós que vivemos aqui numa região de mais de 10 milhões de pessoas, as necessidades são muitas. Procura um eletricista para fazer um serviço na tua casa. Procura um encanador. Procura um pedreiro para fazer pequenos reparos. Primeiro que vai ser a coisa mais difícil você achar alguém que seja de confiança. E depois você vai ver o preço que ele vai te cobrar por causa de 1 ou 2 horas de trabalho. Faz o teste. Ou então você já sabe isso. Não é verdade isso? Daí, você entra aí no site das empresas, fornecedoras de material elétrico, de madeira, de tal, eles oferecendo curso de graça. Para a pessoa aprender serviço de marcenaria, de eletricista, de encanador, etc. E o cara desempregado em casa com o braço cruzado. Gente fazendo fortuna no mercado online. E o cara desempregado porque não está achando um emprego para ganhar 2 contos por mês. Abre o olho! Desperta! Vai fazer o seu papel de provedor de casa. Esquece o emprego. Procura trabalho. Vai limpar quintal. Vai limpar calha. Vai aprender um serviço que está todo mundo precisando. E o desperdício, né? Que a gente não precisa nem falar. A missão principal da mulher de Deus é criar seus filhos para que sejam de Deus e não para que ingressem em universidades,
para serem doutrinados por marxistas. A mulher de Deus tem como missão principal criar filhos de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus. E quantas vezes nós vemos mães e pais criando os filhos para que eles entrem na USP, na Unicamp, na Universidade Federal. E sabe o que vai acontecer lá? Ele vai ser adotado lá por um marxista. Em pouquinho de tempo, ele vai dizer que Deus não existe. Ou então que Jesus era um comunista. E que triste que é isso. Culpa dos pais. Culpa das mães. Culpa dos pastores. Que não ensinam. Ter como missão principal criar filhos não impede a mulher de ter uma atividade profissional. Percebe? A mulher ela pode ter uma atividade profissional em que ela ajude no sustento de casa, em que ela também realize esse lado de empreendedora, etc. Mas tem tantas opções que ela não precisa ficar num emprego de novo lá, o dia inteiro, e uma babá cuidando do filho, ensinando coisas que não prestam para o filho. A mulher pode ter uma atividade que ela se realize também nesse lado, ajude em casa, mas não impede ela de... Só compartilhando, né, irmãos? Assim, a gente tem um pouquinho mais de estrada do que a maioria de vocês, então vocês me permitem assim compartilhar algumas coisas. Quando nós tivemos os 2 meninos, a Lenice ela parou de trabalhar para cuidar dos meninos. Ela parou de trabalhar para cuidar dos meninos. E depois, quando os meninos já estavam, digamos assim, criados, ela foi terminar o curso dela, ela foi exercer a atividade profissional dela. Não negligenciando o papel. 10 pessoas chegam para a gente, vê os meninos, e falam assim, puxa, que sorte que vocês têm. Ah, sorte? Sorte? Nada de sorte. É a graça de Deus em primeiro lugar. É a graça de Deus em primeiro lugar. Mas teve um preço a ser pago. Naquela época nós tínhamos uma chácara, e a gente ia para a chácara na sexta-feira à tarde, e voltava no sábado à noite. Eles queriam ficar lá no domingo. Não. Domingo de manhã nós vamos para a escola bíblica. Nós vamos para o culto. E fizemos assim. Sorte? Não. Bênção de Deus, graça de Deus. Mas Deus usa homens e mulheres para abençoar seu povo. Mulheres que o Senhor não proveu filhos, podem gerar filhos espirituais. Às vezes, Deus não quer que você tenha filhos. Deus não quer que você tenha maridos. Mas você pode ter filhos espirituais. Você pode adotar um filho espiritual do seu relacionamento. Alguém da sua família que tem filhos, mas não segue nenhum desse princípio, e você fala assim, eu vou me dedicar a essa criança. Eu vou apadrinhar essa criança. Que coisa extraordinária. Como é que Paulo... Não tem nenhum indício nas Escrituras que Paulo tinha filho. E como que ele trata Timóteo? Meu verdadeiro filho na fé. Meu amado filho. E você não vê nenhuma frustração. Pelo contrário, você vê alegria. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Filipenses 2,13. É duro isso, irmãos. É duro. É duro porque ninguém passa nesse teste da palavra de Deus. Nós somos pecadores. Nós erramos. Alguns não têm nem oportunidade de
voltar atrás e reparar as coisas. Outros ainda têm oportunidade, outros ainda estão começando. Pode endireitar o seu caminho. Para alguns, só resta o lamento diante de Deus. Ó Senhor, me perdoa. Esse arrependimento, isso que Deus quer ouvir de nós, não desculpas. E ninguém está impedido de ensinar isso para os filhos, para os netos, né? Passar essas coisas. Olha, eu não sabia disso, eu errei nisso, mas você não precisa errar. Lembrando, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus. A provisão vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Isso não é humano. Isso é o extraordinário. Somente a graça de Deus é capaz de nos ensinar, falar conosco, revelar a sua palavra e fazer com que a gente ande nos seus caminhos. Amém? Vamos orar. Pai, perdão, Senhor, porque nós erramos em tantas coisas, Senhor, porque nós não observamos a tua palavra. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas negligências, pelos nossos individualismos, pelos nossos egoísmos, pela nossa cobiça, pela nossa falta de sabedoria. Senhor, tenha misericórdia. Visita, Senhor, o coração de cada um. Que aquelas pessoas que ainda têm oportunidade, Senhor, de trilhar os seus caminhos, que o Senhor possa dar força, Senhor. Ilumine, Senhor, a cada um. Abençoe as mães, Senhor, para que elas tenham maridos que tragam essa segurança, esse sustento, e elas possam se dedicar, Senhor, a esta missão divina, que é gerar filhos e criar filhos, Senhor. Abençoa os homens. Desperta, Senhor, os homens para que eles exerçam a liderança de homens do Senhor na sua casa, para que eles sejam sacerdotes, para que eles sejam ministros, Senhor, da sua casa, e possam prover as suas casas do alimento material, mas do alimento espiritual também. Abençoa, Senhor, aquelas nossas irmãs que não têm filhos, que o Senhor possa falar com elas, aquietar o coração delas, para que elas possam se dedicar ao Senhor, se dedicar a filhos espirituais, Senhor, e que elas possam ter alegria também nessa missão, Senhor, sabendo que o Senhor tem uma missão especial para cada um dos teus filhos. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém.